Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje a nossa conversa é sobre um texto lá do livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Purificação íntima. Vamos falar sobre purificação íntima. Mas antes, vamos fazer uma prece. Você já colocou água para fluidificação? É importante. Vamos fazer uma prece. Me acompanhe. Fechando os olhos da matéria, abrindo as janelas do coração, pedimos a Ti, Senhor Jesus, te assenta junto a mim. Toca, Senhor, dá-me elucidação. Clareia minhas ideias, dá-me o teu amor como divino cobertor para cobrir as minhas necessidades, que eu possa, Senhor, alçar voos em novas claridades, que a tua voz infinita de amor seja bendita, clarifica o meu coração, dá-me a tua mão, Senhor, indica o caminho redentor. Purificação íntima, hein? O que será que é isso aí? O Emmanuel lá no livro, ele vai falando sobre que nós somos vigiados o tempo todo pela sociedade. Somos vigiados, somos julgados e muitas vezes condenados. Que as pessoas nos observam, as pessoas julgam-nos e nos condenam. É assim a vida. E a gente às vezes faz isso também. A gente critica a roupa de alguém, a gente critica o assunto que a pessoa está falando, a gente critica o modo da pessoa se posicionar. E Emmanuel nos orienta que é preciso fazer uma purificação íntima dentro de cada um de nós e inicialmente filtrar os nossos atos. Se a gente tem vontade de fazer um comentário chulo, um comentário maldoso sobre determinada pessoa, seguramos. O pensamento já foi feito lá dentro da mente, mas não virou ato, não virou palavra. Então, segura, já é um filtro. Vamos filtrar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Embora o desequilíbrio já esteja lá dentro. Então, a gente vai domando essa fera que existe dentro de nós. Pois bem, quero falar aqui que existe um roteiro muito bem detalhado no Evangelho de Jesus. Quando o fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus fala que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo para o outro o que gostaria que o outro fizesse a nós. Isso é chamado de a regra áurea, a regra de ouro do Evangelho de Jesus. Então, você está na dúvida de falar alguma coisa sobre determinada pessoa, de fazer alguma coisa para determinada pessoa, aplique a regra áurea, se coloque no lugar da pessoa. Fazendo isso, você vai saber se é bom ou se não é bom. Fazendo isso, você vai começar a entender o que está dentro de você, procurar lá essas causas da mágoa, da raiva, da inveja, sei lá, e fazendo uma faxina mental, uma faxina íntima. O Evangelho no Lar ajuda muito a fazer a limpeza espiritual da nossa casa. E a prece nos ajuda muito a fazer a limpeza espiritual da nossa mente, da nossa mentalidade. Jesus nos exorta a nos colocarmos sempre no lugar do outro. Jesus nos exorta a fazermos uma peregrinação não ao Templo de Salomão, mas sim uma peregrinação ao altar mais importante,
ao templo mais importante, que é o nosso coração. O fariseu também pergunta a Jesus onde era o reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus não virá por formas exteriores. Nem dirão ei-lo aqui, ei-lo acolá. Mas digo-vos que o reino de Deus está em cada coração. Percebe que Jesus ele vem colocar a localização geográfica, multidimensional, vamos dizer assim, que a localização do altar mais sagrado, do templo mais importante, é o íntimo de cada um. Por isso a necessidade da purificação íntima. Como está o altar do seu coração? Ele está cheio de dádivas, ele está cheio de bons sacrifícios para Deus? Ou ele está entulhado de mágoas, raivas, decepções? A ciência moderna já chegou à conclusão de que o perdão, de fato, ele nos proporciona uma saúde melhor do nosso sistema cardíaco. A medicina contemporânea já localiza que uma das causas dos infartos, das úlceras, é a mágoa. Que isso, a mágoa está localizada na nossa mente, no nosso campo do sentimento, e ela vai minando negativamente o nosso corpo físico, causando doenças, desequilíbrios e diminuição do tempo de vida encarnado. Pesquisas dos Estados Unidos mostram que o homem que perdoa, o homem que tem uma vivência religiosa, não de religião, mas da religiosidade, do comportamento da religiosidade, de um pensamento voltado às coisas boas, que perdoa mais, que se ofende menos, ele dura 14 anos a mais, em média. Vive mais. Talvez aí também uma das explicações porque as mulheres vivem mais do que os homens. Porque as mulheres, mais sensíveis que são, elas perdoam com mais facilidade. Nós, homens, que somos acondicionados a não levar desaforo para casa, a não aceitar ofensas, a lavar a nossa honra, a ir às vias de fato, a sermos guerreiros, defendendo a honra, então a gente se ofende mais, se magoa mais e vive menos. É importante nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus para que possamos construir o reino dos céus, o reino de Deus, no seu altar mais sagrado, que é o nosso coração. Para tanto, nós temos que enxergar o que tem no Evangelho de Jesus. Quais são os ensinamentos? Perdoar quantas vezes? Perguntou Pedro a Jesus. E Jesus responde, 70 vezes 7 vezes, Pedro. O que mais que Jesus nos ensina? Que nós sejamos humildes, que nós não sejamos presunçosos, orgulhosos, que nós pratiquemos a caridade, porque se nos colocamos no lugar do outro, vamos ajudar o outro quando precisar. Que nós perdoemos, tenhamos uma vida simples. Jesus, numa determinada passagem do Evangelho, diz sobre aquele que destrói os silos para construir silos maiores, para ajuntar maior riqueza, fala, louco, esta noite virão buscar a tua alma. E Jesus também diz que a vida de uma pessoa não se consiste
na quantidade de ouro que ela possui. Não estamos fazendo apologia à pobreza, mas uma apologia àquilo que de fato importa. Que o dinheiro é um mecanismo de intercâmbio entre as relações humanas, nas suas trocas, no seu modo de existir. E que o dinheiro não pode ser o senhor, mas sim o servo. De que nós não podemos medir as pessoas por aquilo que elas têm, mas efetivamente por aquilo que elas são. No início eu disse que nós somos sempre vigiados pela sociedade, somos julgados e condenados pela roupa que nós usamos, pelas escolhas que nós fazemos. E nós sabemos, cada um sabe muito bem o que tem que consertar dentro de si mesmo. Cada um sabe aquilo que precisa ser reparado. E sigamos a regra de ouro do Evangelho de Jesus, sempre nos colocando no lugar do outro. Inclusive, esse comportamento, o altruísmo, altruísmo vem de alterum, que significa o outro. Então, o altruísmo é esse comportamento da gente se importar com o outro. Vivermos de uma forma coletiva, compartilhando, assim como os primeiros cristãos faziam. Eles se ajuntavam nas suas posses e viviam em coletividades. Muito avançado, para hoje, inclusive. A casa de Pedro era um albergue em que ele recebia os moribundos, os doentes, os famintos, os espoliados. E tem uma certa passagem que Humberto de Campos narra, que Pedro estava lá na sua casa, a casa do caminho, e deu determinada hora, que era a hora para fechar, e ele falou, vou fechar as portas, ao final da tarde. E foi e fechou as portas. Daqui a pouco a porta se abre e entra mais um pedinte, mais um mendigo. E Pedro, já agaçado, fala, nós já fechamos as portas, nós não estamos mais atendendo. Eis que esse mendigo tira de cima de sua cabeça o manto e se deixa reconhecer por Pedro. Era Jesus. E Jesus fala, Pedro, eu pedi para você cuidar das minhas ovelhas. Pedro fica envergonhado, começa a chorar, baixa a cabeça. Quando ergue novamente os olhos, Jesus já tinha ido embora. E Pedro sente saudades daquele mestre que por tanto tempo estivera dia a dia ensinando sobre o reino de Deus, que não está aqui nem acolá, não está na igreja de pedra, não está no templo, não está no terreiro, não está na sinagoga, não está na mesquita. O reino de Deus está em cada um de nós, independente da religião que professamos. Dependente, sim, da relação que temos com o sagrado, da relação que temos com Deus, da relação que temos com Deus através da nossa relação com os nossos irmãos. É por aí que a gente vê materializar o mandamento de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos entender como é o nosso relacionamento com Deus a partir do nosso relacionamento com os humildes, aqueles que não têm poder sobre nós. Nosso relacionamento com aqueles que não podem retribuir o obséquio recebido. Nós vamos medir o nosso relacionamento com Deus na medida que nós nos relacionamos com os pobres e os famintos.
Isso está nítido no Evangelho de Jesus, naquela passagem que ele disse: estive preso, foste me ver, estive doente, foste me visitar, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí perguntaram: mas mestre, quando estivesse preso, doente, com sede e faminto? E Jesus retruca: em verdade vos digo que toda vez que fizerdes isso a um dos meus pequeninos, estarei fazendo a mim. Então o Evangelho de Jesus, ele é uma grande corrente de reciprocidade amorosa. Reciprocidade amorosa, uma grande corrente do bem, onde a gente vai ajudando uns aos outros, encarnados ou desencarnados. Quando nós fazemos uma prece em benefício de alguém que está doente, essa prece é atendida. E aquela pessoa que está doente, está necessitando, ela é, na medida do permitido, auxiliada. E essa pessoa que está doente tem um mentor, tem um anjo de guarda, que vai perceber as suas preces que são endereçadas a Deus em favor daquele, e esse mentor vai ficar com sentimentos de gratidão para contigo. Purificação íntima. A gente também julga as pessoas, a gente acha ruim isso ou aquilo das pessoas, a gente é tendencioso, a gente tem vários preconceitos. Porque nós fomos criados numa sociedade preconceituosa. Mas a vacina para com quaisquer preconceitos é o Evangelho de Jesus em sua regra áurea. Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar daquele que está numa posição inferior à sua. Uma posição, nessa encarnação, menos vantajosa que a sua. Se coloca no lugar dele e você vai saber o que tem que fazer e você vai entender o que você tem que dominar dentro de você. E como a gente aprende por repetição, como a gente aprende por alteração do nosso comportamento de pouco em pouco, a gente vai filtrando as nossas palavras, nossos atos, a gente vai dominando os instintos animalescos dentro de nós, a gente vai transformando o altar do nosso coração numa coisa bonita, numa coisa luminosa, num altar que agrada a Deus. Que nas palavras de João, João diz que aquele que verdadeiramente não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Purifica o teu íntimo, faz uma limpeza no teu coração, tira as mágoas, tira as vaidades, semeia a humildade em cada canto por todo o chão. Tira a poeira da inércia, coloque ali os louvores de amor, ilumina, siga essa regra, o teu coração sonhador. Ilumina com as preces da vontade, tira toda a iniquidade, toda a dor, erija um monumento no seu coração, dá mais pura gratidão pelo teu irmão e por alguma dor. Dá nesse momento luminoso o abraço mais gostoso no próximo que é teu irmão. Ah, se estiveres sozinho, solitário, faça uma prece, seja um operário do Evangelho de Nosso Senhor. Purifica o teu peito, dá o seu jeito, você não nasceu quadrado. Jesus põe um anjo ao teu lado
Então vai, faça a tua limpeza íntima, faça a tua edificação, erijas o reino de Deus no altar, irmãos meus, no altar do teu coração. Obrigado, muito obrigado. Fica com Deus.